Olá pessoal, continuando o nosso curso de análise combinatória, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma operação matemática chamada fatorial, super simples, e vamos depois falar sobre mais uma técnica de contagem chamada permutação simples. Nós vimos em aulas anteriores trabalhando com o princípio fundamental da contagem, que era muito comum a gente fazer uma multiplicação de diversos números, e vocês devem ter percebido que em alguns momentos esses números desciam em escadinha, não desciam? Por exemplo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Quando você tem a multiplicação de diversos números naturais em escadinha, como o exemplo que eu acabei de falar, chegando até o 1, existe uma operação matemática que pode simplificar um pouco a nossa vida, e essa operação é chamada de fatorial. A definição de fatorial que nós vamos trabalhar aqui de maneira mais simples é: dado um número n pertencente aos naturais. O que são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Dado um número n pertencente a esse conjunto dos naturais, nós definimos uma operação chamada de n fatorial. Olha quem é o fatorial, é um ponto de exclamação. O n fatorial pela multiplicação do n, olha só, por todos os naturais menores do que ele, tá vendo? Vai caindo de 1 em 1, ó. Por todos os naturais menores do que ele até chegar no 1. É super simples. Então, quando alguém escreve para você um número natural com um ponto de exclamação do final, você lê isso aqui como sendo 4 fatorial. E a conta que você tem que fazer é extremamente simples. É só multiplicar o 4 por todos os naturais menores do que ele até chegar no 1. Vejam que o 1 faz parte da definição, mas ele nem muda a conta, porque multiplicar por 1 não muda nada. Então, se alguém pede para você calcular o 4 fatorial, a conta que você tem que fazer é essa aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É super simples. Me ajudem. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, não muda nada. Pode parar até antes do 1, né? Então, 4 fatorial vale 24. Acabou. Olha um outro exemplo para a gente já perceber a única propriedade que o fatorial tem, tá? Muitas vezes perguntam: Cadu, quando está somando 2 fatoriais, multiplicando 2 fatoriais, tem alguma coisa que possa fazer? Só dividindo. Na divisão de fatoriais há uma propriedade muito importante. Para soma, para subtração, não tem nenhuma, tem que calcular. Se alguém algum dia manda você calcular o 4 fatorial mais o 7 fatorial, não tem para onde fugir. Tem que calcular o 4, tem que calcular o 7 e depois juntar os dois na soma. Mas olha só o que eu posso fazer quando eu quero calcular o 5 fatorial. Pensa um pouquinho antes. O que seria o 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que vocês acabaram de perceber que a parte do 4 em diante, o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu já calculei aqui em cima, ó, que é o 4 fatorial que dá 24. É fundamental, ao trabalhar com fatoriais, você entender que um fatorial pequeno sempre está dentro de um fatorial grande. Onde pequeno e grande quer dizer que esse é maior e esse é menor, basta isso. Ou seja, quando eu olho para o 5 fatorial, eu posso falar: dentro do 5 fatorial tem um 4 fatorial escondido. Dentro do 5 fatorial tem um 3 fatorial escondido, e posso continuar isso o quanto eu quiser. Então vejam só, para calcular o 5 fatorial, você pode fazer a conta inteira, ou você pode poupar o seu tempo fazendo 5 vezes, o que eu colocaria agora? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 4 fatorial. É a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial. O resto que está faltando colocar aqui, eu já coloquei de maneira simplificada, porque eu já sei que o 4 fatorial é 24. 5 vezes 24, isso vai dar 120. Ter essa noção de que o fatorial menor está contido no fatorial maior facilita muito a nossa vida quando você tiver a divisão de fatoriais, a única propriedade que eu falei. Por quê? Tenta calcular o 10 fatorial por curiosidade na sua casa. É um número gigantesco, não compensa fazer essa conta. No entanto, se você perceber que o 8 fatorial está dentro do 10 fatorial, eu posso começar a desmembrar o 10 fatorial e parar no 8. Assim, ó, o 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8. O que eu teria que colocar agora? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, eu posso só colocar 8 fatorial, que é o que está faltando para chegar no 1. Aí observem, a parte de baixo eu não mudo, eu mantenho o 8 fatorial, e olha o truque, a gente conseguiu fazer o mesmo fatorial aparecer em cima e embaixo. Como está multiplicando, eles podem cancelar. Olha o que sobrou, 10 vezes 9. Eu não tive que calcular nenhum desses dois números gigantes aqui. 10 vezes 9, isso vai dar 90. E por final, isso não tem muita explicação, é só uma definição, tá?
Observe que a definição do fatorial, ela deixa você usar qualquer natural. Só que quando você olha para a fórmula, o zero não cabe nessa fórmula, porque eu falei para você multiplicar todos os números, daquele para baixo, n fatorial é o n, vezes os seus antecessores até chegar no 1. Mas espera lá, o zero, ele vale, porque está nos naturais. Só que ele já passou do 1, como é que eu vou multiplicando do zero e diminuindo até chegar no 1? Não faz sentido. Então o zero fatorial ele existe, mas ele não se calcula por essa fórmula, ele é uma definição. O zero fatorial vale 1. Isso acontece para a fórmula da combinação que nós veremos no futuro funcionar de maneira plena para todo mundo, mas por enquanto saibam só que por definição o zero fatorial vale 1. Tudo bem? Um lugar que o fatorial aparece bastante é num tipo de problema de contagem chamado permutação. A permutação tem vários tipos. Na aula de hoje, nós veremos uma permutação chamada permutação simples. Toda vez que você se deparar com um problema de permutação, na análise combinatória, a palavra permutação significa uma simples coisa, reordem. É um problema de reordenar elementos. Nós vimos alguns problemas de combinatória em que você tinha alguns elementos e precisaria escolher alguns. De quantas maneiras eu posso escolher a estrada, de quantas maneiras pode dar um resultado do dado, havia escolha. Quando você tem um problema de combinatória onde não há escolha, ou seja, onde há reordem de elementos, eu te dou uma quantidade de elementos e falo assim, de quantas maneiras eu posso reorganizar esses elementos? Isso pode acontecer muito para formar fila, isso pode acontecer muito para formar anagrama. O que é anagrama? São novas palavras que você forma, com ou sem sentido, misturando as letras de uma palavra. Quando eu falo assim, quantos anagramas tem a palavra pato, você não pode escolher só duas letras. Você tem que usar as 4 e vai só reordená-las. Qualquer problema de combinatória que envolva reordenar elementos é chamado de permutação. A permutação simples é aquele problema de reordem de elementos onde todos os elementos são distintos. Vai ter situações em que ao invés de perguntar alô, eu posso perguntar ala, A-L-A. Repetir o A com A, não é o caso que eu estou falando hoje. Eu estou falando de problema de reordem de elementos quando todos os elementos são distintos. Para a gente entender bem como funciona a fórmula da permutação, eu fiz exemplos pequenos para a gente conseguir traduzir o que isso quer dizer. Se eu pedisse para você, quantos são os anagramas da palavra alô? De quantas novas palavras você consegue formar reordenando as letras A, L e O? Como o problema é pequeno, eu consigo escrever todas elas. Me ajudem. Quais seriam todas as palavras que eu posso formar com A, L, O? Me ajudem aqui, ó. Eu posso formar a própria palavra alô, A-L-O. Eu posso escrever A-O-L. Agora eu vou começar com L. Eu posso escrever L-A-O. Eu posso escrever L-O-A. Agora começando com O. Eu posso escrever O-A-L e O-L-A. Não tem outra opção, estão todas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já sei de antemão, porque eu fiz na raça, o total de anagramas da palavra alô. Foram 6. Eu consigo formar 6 palavras reordenando as letras da palavra alô. Só que se ao invés de 3 letras eu tivesse dado 8, 15, você ia fazer todas as contas? Assim, não seria praticável. Então eu preciso de um processo um pouco mais rápido. E para isso existe o procedimento da permutação e a sua fórmula, que nós vamos descobrir já já. Porque pensa comigo, eu tenho 3 letras. Quando eu for formar uma nova palavra, eu vou continuar usando 3 letras. Ou seja, eu preciso fazer 3 escolhas. Tá aqui, ó. 3 escolhas são 3 tracinhos. Quando eu for fazer a primeira escolha, que é a primeira letra da minha nova palavra, eu tenho 3 candidatos. Ó, pode ser o A, pode ser o L, pode ser o O. Então aqui na primeira letra eu tenho 3 candidatos. Uma vez que nesse momento eu já escolhi a primeira letra, olha que fantástico. Quando eu vier para a segunda casa, eu não sei quem eu escolhi, mas eu já escolhi uma letra aqui, ó. Esse 3 quer dizer, eu tinha 3 candidatos. Mas no que eu passei da primeira casa para a segunda, quer dizer que eu já usei um candidato. Então, quando eu estiver na segunda casa, na segunda letra aqui, ó, e tiver que fazer uma escolha, você já gastou uma. Você só vai ter 2 candidatos. Agora vejam só, quantas letras você já usou? 2. Quantas você tinha? 3. Quando chegar na última casa, quantas opções você tem? Uma só. O que é 3 vezes 2 vezes 1? É 3 fatorial, que é 6. Tá aqui, ó, o mesmo resultado que deu aqui. Viu que bonitinho ficou? Olha essa outra. Não vou nem fazer agora a listagem toda, porque fica grande, mas vou fazer a conta
Pelo princípio fundamental da contagem, me ajudem. Anagramas da palavra pato. São 4 letras e eu preciso usar as 4, 4 escolhas. Quando eu for escolher a primeira letra, quantos candidatos eu tenho? 4. Já escolhi a primeira. Vou agora escolher a segunda, eu gastei uma. Então, quando eu vier escolher a segunda, eu tenho 3 candidatos. Tinha 4 candidatos, já usei 2. Quando eu vier fazer o próximo sorteio, são 2. E, por fim, 1. O que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? É o 4 fatorial, que dá 24. Essa palavra possui 24 anagramas. Já está meio claro qual vai ser a fórmula do fatorial? A sigla, desculpa, qual vai ser a fórmula da permutação simples? Você pode sempre se referir a uma permutação simples por essa sigla aqui, ó. P maiúsculo com subíndice N minúsculo, Pn. É uma permutação simples de N elementos. E como que você calcula uma permutação simples de N elementos? N fatorial. Sempre vai dar certo, vejam, ó. Uma permutação simples de 3 elementos foi 3 fatorial, a de 4 elementos foi 4 fatorial e continua dando certo para qualquer N que você escolher. Super fácil, não é? Por hoje é isso, pessoal. Tchau, brigadão e até a próxima.